É, eu meio que já dei um pouco da dica aí, né, Adolfo? Na verdade, eu acho que é esse Human in the Loop versus Human on the Loop da missão robótica, né? Porque é inevitável que o ser humano faça parte desse processo da missão robótica, seja ele como stakeholder ativo, ou seja como stakeholder passivo, né? Então, por exemplo, você vê vários desafios aí que a gente vê de sistemas de autonomous driving, né? Ou, por exemplo, você vê aí, né, do sistemas aviônicos autônomos, né? Então, colocando, é claro, num contexto bem mais amplo, mas os acidentes, por exemplo, que aconteceram com Tesla, com a Toyota, né, com a Boeing, né? Você pega o caso clássico aí do Boeing 737 Max, né? Que foi um caso que não foi uma falha talvez do sistema em si, né? Claro que tem uma série de falhas, né? Como a Cecília Rubira colocou, né? Uma falha crítica acontece, né? Por uma única razão. Talvez ela foi o estupim para a coisa acontecer, mas foi por uma decisão errada. Então, por exemplo, uma das questões que se fala no relatório, né, por que o 737 MAX caiu, que foi acidente fatal, né, foi porque quando ele foi comprado pela empresa aérea, quando a Boeing vendeu, a empresa aérea decidiu, né, que um dos módulos em que o piloto ele poderia tomar a decisão, tomar o controle, né, da aeronave, né, em um determinado momento, ele foi uma feature opcional. Então, eles confiaram que esse maneuvering Characteristic Augmentation System, né, que estava substituindo ali o papel do hardware, né, ele seria autônomo o suficiente para ele poder tomar a decisão, né, quando o avião estaria em risco ali dele ter um stall, né? Só que aí um erro de interpretação do sensor, né? Aí o avião tomou a decisão errada e não permitiu que o piloto pudesse, né, tomar a decisão ali naquela hora que ele estava percebendo que poderia evitar o acidente, mas a feature não foi implantada ali e ela, como era um feature opcional, né, o avião ele veio, né, um dos motivos, né, esse aí, claro, né? Então, quer dizer, a presença do humano nos sistemas autônomos, nos sistemas robóticos, né, é fundamental que haja, né, então, essa ponderação sobre human in the loop e o human on the loop, né? Não dá para a gente colocar o ser humano fora desse processo de autonomia, né? Porque não pode deixar o sistema simplesmente tomar a decisão, né, por conta própria. Então, a gente precisa dar meios para o ser humano tomar suas decisões, processos de explicar por que ele tomou a decisão, né? Então, processo de explainability, né? Esse é fundamental. E o outro é dizer como, né, é que ele e por que, né, ele tomou aquela decisão, né? Então, por que ele tomou aquela determinada decisão? Então, o como, né, explicou o que ele fez e dizer por que aquela decisão ela é relevante, né? Então, quando a gente coloca esse aspecto do porquê relevante, então o sistema ele interpreta o que é relevante, mas o que a gente informou para o sistema o que é relevante, mas muitas vezes nós conseguimos expressar isso para o sistema. Então, muitas vezes nós dizemos os requisitos, mas não necessariamente os requisitos eles são os stakeholder goals, né? Ou então variáveis de ambiente, né? Que acontece, né? Então a gente tem um sistema rico que está interagindo com o ambiente, mas você não previu essas domain assumptions, né? Quando você estava projetando o seu sistema, né? O sistema ele é dinâmico, ele está em interação constante com o ser humano. Então, a presença do ser humano, o ser humano ele ainda consegue, ele é um ser tão rico que ele consegue fazer reasoning, mas muitas vezes não consegue explicar por que ele fez. Então, a gente não consegue expressar todas as tomadas de decisão que o ser humano tomou. Então, por isso, é importante dizer que o sistema, quando ele for tomar uma decisão, e de repente perceber que está tomando a decisão errada, como por exemplo nesse caso do MCS System, ele fala assim, não, então esse momento aqui, eu não deveria deixar isso como opcional, isso deveria ser algo obrigatório que o piloto, ele deveria ter o controle daquela ação e aí sim evitar, né, uma catástrofe acontecer. Né? Então, nesse caso, né, eu poderia, né, é um safety critical system, então é um human in the loop é necessário, né? Mas eu posso também fazer com que o ser humano ele faça parte desse processo de supervisão do que está acontecendo, human on the loop, ele observar, né, e a máquina dá processo de explicar por que ele tomou aquela decisão, processo de auditoria, né? Então, se acontecer uma falha, e a falha vai acontecer, ele pelo menos consiga rastrear e dizer, olha, aconteceu isso aqui, por causa disso aqui, e aí a gente realmente tornar os sistemas
né, melhorar cada vez mais, né? Então, é um papel fundamental, né, da minha visão, como engenheiro de software, a gente realmente garantir que essa presença nossa está cada vez mais atuante dentro desse sistema. Então, a gente não ficar se acanhado, achar que, mas eu não tenho conhecimento sobre isso, que não todos temos algum conhecimento que com certeza, somado com os demais, ele vai ser relevante, vai ajudar a gente a construir melhor esses sistemas. Então, a gente realmente tem que se lançar, sei que são vários desafios, né? Mas nós, né, da engenharia de software do Brasil, nós temos uma comunidade riquíssima de engenharia de software do mundo, né, como um todo, né? E eu tenho certeza que a gente realmente todos que, né, que vierem a somar dentro desse processo de, né, seja nesse construir missões robóticas ou outros que de repente a gente que sejam diretos ou indiretos relacionados a esse tema, né, tenho certeza que vão contribuir bastante, bastante, né? Então, espero que. Então, para mim, eu acho que é isso, nesse Human in the Loop versus Human on the Loop. Nesse processo, acho que a gente ainda está assim, muito em estágio embrionário disso tudo, e como eu mencionei antes, então, para mim, né, eu vejo que, por exemplo, esses requisitos normativos, hoje a gente vê como sendo algo extra, mas acredito que muito em breve isso vão ser realmente requisitos que a gente não consegue desenvolver um sistema sem que eles estejam presentes, né?